Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Thalita, mãe do Benjamin, fundadora da Plan for Mommy, e uma das perguntas que eu mais recebo é: Thalita, quando eu posso introduzir a mamadeira para o meu bebê e continuar amamentando? Quando eu estava grávida e eu também não era consultora de amamentação, o meu pensamento era o seguinte: se eu oferecer a mamadeira para o bebê, é muito mais fácil e ele não vai querer mamar o peito. E pronto, meu pensamento terminava, estava limitado aí. Só que o problema maior aqui não é a questão dele não querer porque é mais fácil, é porque quando você introduz a mamadeira, você passa a produzir menos leite e esse é o grande problema. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente como isso acontece. Mas antes de irmos à prática, eu quero que você observe, eu vou trazer aqui vídeos de bebês reais para você observar a diferença entre um bebê mamando no peito e um bebê mamando com a mamadeira. Bom, quando a gente vê esse bebê mamando, a gente pode observar que ele faz um movimento em toda a musculatura da face dele, toda a mandíbula dele trabalha e os mais de 20 músculos na face também trabalham para que ele consiga extrair o leite de maneira eficaz. Mesmo antes de extrair o leite, é importante que ele faça a sucção, coordenando os movimentos de respiração, sucção e deglutição, para que estimule a produção de leite da mãe e esse leite, 80% das vezes, ele é ejetado e produzido na hora. Portanto, exige do bebê uma movimentação muito específica para que ele consiga extrair o leite da mama. Nesse vídeo, a gente pode ver que esse bebê vai gradativamente coordenando esses movimentos. Ela faz movimento de sucção, ela faz deglutição, aí ela pausa, respira, ela retoma o movimento e até mesmo esse bebê de UTI, a gente percebe que ele vai gradativamente coordenando esses movimentos e vai com sucesso extraindo o leite da mama. Aqui na mamadeira, a gente pode perceber que, primeiro, a posição que o bebê está já é diferente da posição que o bebê está quando ele é amamentado, ou seja, ele está mais deitado, esse leite vem totalmente fácil para ele e é um líquido que vem fluido, não exige dele toda essa coordenação de movimentos que ele faz com a mandíbula, ou seja, esse leite vem fácil, que não requer dele esforço e quando o bebê está mamando no peito, ele faz todo um movimento com a língua dele inteira, então ele faz esse movimento para que ele consiga extrair o leite da mama. Então é um movimento muito específico. Ao passo que, quando ele está mamando na mamadeira, a gente insere esse bico aqui e a gente impede que a linguinha do bebê faça isso. Por quê? Porque ela está aqui impedida pelo movimento da mamadeira. Ou seja, a grande diferença de movimento que acontece quando o bebê mama no peito e quando o bebê mama na mamadeira é dentro da boca dele. Você não consegue ver isso, mas é isso que acontece na prática. Quando ele aprende esse movimento aqui e ele vem para o peito e reproduz esse movimento, não sai tanto leite quanto saía antes. Não sai tanto leite quanto poderia sair se ele fizesse esse movimento inteiro, inclusive com a língua dele toda pressionando aqui abaixo do mamilo. Esse é o primeiro ponto importante de você entender. A grande mudança no padrão de sucção do bebê não é do lado de fora, é do lado de dentro da boca. E quando ele aprende essa nova maneira de se alimentar, isso vai mudar o padrão de sucção do bebê. E aqui a gente tem o grande primeiro problema. À medida que ele muda a maneira com que ele mama, ele extrai menos leite da mama. À medida que ele extrai menos leite da mama, você passa a produzir menos. Tcharam! Tá aqui o grande segredo da confusão de bico. Tá aqui o grande segredo do problema de introduzir a mamadeira nos primeiros dias da amamentação. Quando a gente ensina para o bebê uma outra maneira de se alimentar, ele não vai conseguir fazer essa separação de que quando ele está aqui, ele faz um movimento completo com a língua inteira e de que quando ele está aqui, ele pode fazer um movimento diferente. Ele não tem essa capacidade de fazer essa separação dos movimentos da língua. Você percebe isso? É muito complexo.
complexo, ele não vai ficar fazendo essa analogia do tipo, ok, agora eu estou na mamadeira, posso fazer um movimento curto. Agora eu estou no peito, preciso fazer um movimento inteiro. Ele não vai fazer isso. E o que acontece que é invisível e as mães acabam caindo nessa armadilha, e eu ouço tanto elas dizendo, o meu filho mama peito e mamadeira e não faz confusão. Como é que você sabe? A confusão é dentro da boca dele, você pode ter certeza que ele está fazendo um movimento diferente. Então é invisível essa mudança, porque ela acontece do lado de dentro da boca. E à medida que ele aprendeu esse movimento, que é muito mais fácil, que ele faz um movimento mais curto, a chance dele continuar fazendo um movimento completo aqui no peito é nenhuma. Porque é muito mais fácil esse movimento aqui. Então, o que acontece? Você pode oferecer a mamadeira, achar que está tudo bem, e quando você traz ele para o peito, ele começa a fazer esse movimento mais curto. E você, olhando ele mamar, não vai ser capaz de avaliar isso, de perceber se o movimento da língua dele está diferente. Por isso que as mães acham que não impactam, mas na verdade esse impacto ele é gradativo, ele vai acontecendo. E a não ser que você tenha uma super produção de leite, mas uma produção de leite infinita para não impactar. Caso contrário, vai impactar. E você passa a produzir menos leite enquanto a barriga dele só aumenta. Então esse aqui é o meu famoso chaveirinho que eu mostro para vocês, da evolução gástrica da barriga do bebê no primeiro mês. Então, enquanto você vai produzindo menos pela mudança de movimento na língua dele, a barriga dele vai só aumentando. E pronto, aqui já temos um problema. Não é que o bebê está rejeitando o peito, é que você está produzindo menos em função do movimento da linguinha do bebê que está diferente e, consequentemente, impacta a sua produção de leite. Tá claro isso para você? Nesse momento, o bebê ainda não está rejeitando o peito. Nesse momento, é você quem está produzindo menos leite e a barriga dele está só aumentando. Agora que você já entendeu que introduzir a mamadeira vai impactar a sua produção de leite, eu vou para um aspecto muito mais prático, que esse aspecto aqui as pessoas conseguem ver a olho nu, as mães conseguem perceber, que é o seguinte, a produção de leite está menor, o bebê já conhece um fluxo contínuo, diferente daquele fluxo do bebê mamando no peito, que ele precisa construir esse fluxo. Esse fluxo vem a partir do movimento dele. Aqui, esse fluxo vem independente do movimento dele, ele só precisa engolir. Então, você está produzindo menos leite porque a linguinha dele tá diferente. Nesse momento, ele começa a estranhar o fluxo, porque aqui ele não precisa se esforçar para esse fluxo vir. Lá no peito ele precisa. Então a gente tem a famosa confusão de fluxo. Antes a gente estava só na confusão de bico, que é ele simplesmente mudar a maneira de sucção. Agora a gente já está falando de uma confusão de fluxo e de bico, ou seja, ele começa a reclamar do fluxo, porque no peito, como vocês já viram, é um fluxo que ele vem, aí ele para. O bebê faz sucção, ele vem de novo. E aqui é um fluxo contínuo. Então, a gente tem dois problemas no momento que você já está produzindo menos leite, porque a movimentação da linguinha dele mudou. Você está produzindo menos leite, ele conhece um outro bico, uma maneira mais fácil de se alimentar, e o fluxo aqui é contínuo. Pronto, temos aqui um problema com certeza, no momento onde ele já tem muito mais autonomia de escolha, no momento onde ele começa a chegar para trás, jogar a cabecinha para trás quando ele está no peito, porque ele quer e está reclamando o direito dele de mamar de uma maneira mais fácil. E aí pronto, temos um caos estabelecido que é a produção de leite caiu, enquanto você achava que estava tudo bem, porque o bebê não estava demonstrando nada, mas a linguinha dele estava diferente, enquanto a barriga dele só aumenta. E o problema número 2 é, ele passa a reclamar, porque o fluxo aqui é contínuo, e o fluxo no peito, ele precisa construir. E aí a gente tem o que todo mundo vê, o bebê briga com o peito, o bebê começa a rejeitar o peito, porque na verdade esse problema já vem acontecendo há dias, há meses, ele não é instantâneo. E essa é a segunda pergunta que eu mais recebo, mas quando eu vou ter problema com a confusão de bico e de fluxo? E é impossível eu te responder isso, porque vai muito de cada caso, vai da produção de leite da mãe, vai se ela tem cirurgia ou não, vai se o bebê tem uma sucção super efetiva ou não, não dá para saber, mas tem bebês que já demonstram um problema mais nítido na primeira semana que é introduzida a mamadeira. E tem bebês que levam 1, 2, 3 meses
para demonstrar essa rejeição no peito, porque isso é o que a mãe vê. De novo, o movimento que o bebê muda dentro da boquinha dele, você não é capaz de ver. O que que você vê? Quando o bebê está reclamando. Então você também não consegue ver a sua produção diminuindo, porque isso a olho nu não é fácil saber. É um profissional que precisa avaliar isso. Então você não vai conseguir avaliar. Para você, a sua produção continua igual, mas na verdade já impactou. E aí nesse momento onde o bebê rejeita, aí que você vai ter essa consciência de que a mudança de padrão de sucção dele levou a uma baixa produção e que levou ele a fazer uma confusão de bico e de fluxo, e aí ele passa a rejeitar o peito. E de novo, a gente não sabe quando isso vai acontecer. E aí é que eu quero responder a sua pergunta, a sua e a de milhares de mulheres, que é: quando é seguro introduzir a mamadeira? Agora que você sabe todos esses impactos, é importante você introduzir a mamadeira no momento que você está disposta a correr esse risco, porque ele existe. Pode levar a sua amamentação 1 semana, 2 meses, mas ele existe. Então, o momento de você introduzir, quando para você tá tudo bem se acontecer um desmame. Então, vamos imaginar que você quer amamentar até os 6 meses de idade. Vamos dizer que essa é uma meta sua. Se você introduzir a mamadeira com 2, 3 meses de idade, tem uma grande chance de você não chegar até os 6. Se você quer amamentar até os 6 meses, você introduz a mamadeira próximo dos 6 meses, porque você não sabe se a sua amamentação vai ser impactada na primeira semana ou daqui 1 mês ou daqui 2. Então é importante você entender que ela vai trazer impactos. A gente só não sabe se é imediato, se é daqui 1 mês, se é daqui 2. Então você introduz quando você estiver disposta a correr esse risco, sabendo que se impactar, para você tudo bem. E a outra pergunta é: mas Thalita, e se eu precisar oferecer um complemento? Ou se eu já voltar a trabalhar? Ou se eu tiver compromissos que eu preciso me ausentar? Como é que meu bebê vai se alimentar? Pode ter certeza que existem muitas maneiras. Eu atendo milhares de mulheres que amamentam e também oferecem leite para os seus bebês na ausência delas. Ou porque elas querem tomar um vinho, ou porque elas têm um compromisso com o marido, ou porque elas querem fazer a unha, ou porque elas vão trabalhar. Essas mulheres fazem isso de maneira segura e eu trouxe aqui para você uma alternativa, que é a colher dosadora. Então a colher dosadora, ela tem aqui o recipiente para você colocar o leite, que parece uma mamadeira. E aí aqui na ponta você tem a colher. E o porquê que isso é muito mais seguro? Porque aqui é um bico, então o bebê faz um movimento mais ou menos similar ao movimento no peito. Aqui ele faz um movimento diferente, ele faz um movimento parecido com o que ele faz na amamentação, que é de fazer um movimento inteiro com a língua, como se fosse um gatinho mesmo, para que ele tome esse líquido. E é assim que o bebê se alimenta na colher dosadora. Então, o que é importante você perceber? Que a postura dele é diferente de como ele está na mamadeira e que o movimento da língua dele é completamente diferente do movimento que ele faz na mamadeira. Ou seja, isso evita com que ele faça uma confusão de bico, porque na colher não tem bico, então o movimento é diferente. Por isso que essa alternativa é muito mais segura do que uma mamadeira. Existe também a alternativa do copinho, e aí pode ser um copinho como esse aqui da foto, ou pode ser um copinho de cachaça, uma xícara de café Nespresso, o que você tiver e o que for mais fácil para você. Mas o importante é que seja seguro e que proteja a sua amamentação. Obviamente, esse caminho aqui, ou o caminho do copinho, não é o caminho mais prático. Pode ter certeza que a mamadeira, em 10 minutos você resolve o problema e o bebê está alimentado, tá? A questão é qual caminho você quer. É o caminho prático, mas que tem ali muitos riscos que podem roubar a sua amamentação, ou um caminho que ele não é tão prático, ele requer treino, não pense que é fácil não, ele requer treino, mas ele te dá muito mais segurança para você oferecer o leite para o seu bebê, seja complemento ou uma refeição inteira, e você não colocar a sua amamentação em risco. Então esse é um ponto importante você refletir nesse vídeo. Qual o caminho que você quer? Um caminho prático, tem muitos riscos, ou um caminho seguro e que vai manter a sua amamentação até o tempo que você quer. Me diga se essas informações estão claras para você. Eu quero que você me deixe aqui nos comentários, eu volto para responder. Se você não está inscrita nesse canal, faça isso agora, ative as notificações e mande para pelo menos 5 amigas grávidas que eu sei que você tem, para que elas também consigam proteger a amamentação delas, entendendo esse impacto que a mamadeira pode ter nos primeiros dias de vida do bebê. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande em vocês e até o próximo vídeo.